Vladimir, obrigado pela parceria com a Aljustra, com o Sind15. Uma pergunta que todo mundo quer saber: como a reforma administrativa afeta os atuais servidores? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que saber que a reforma administrativa ela não se resume à PEC 32. Como alguns parlamentares favoráveis à reforma e pessoas do governo estão dizendo, a reforma administrativa ela vai criar condições para algumas outras coisas em momentos futuros. Mas, de imediato, o que a gente pode dizer é o seguinte: ela transforma todos os cargos atuais em cargos em extinção, mesmo que não venha explícito isso no texto. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento, seguindo até o que foi declarado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a gente tem ingressos no cargo a partir de cargos novos e não mais nos atuais cargos. Significa que dos atuais cargos nós vamos caminhar para a extinção quando chegar o momento em que não tiver mais nenhum servidor ativo. Primeira coisa, o cargo extinção significa, na prática, o fim da paridade para quem aposentou com paridade, ou aquele que ainda está na ativa e pretende se aposentar usando do direito da paridade e da integralidade dado pela legislação mais antiga. Então, desaparece isso. Outra coisa, significa grande possibilidade de aumento de desconto para a Previdência, porque não entrando mais servidor ativo nos cargos atuais, significa que também não entra no atual regime próprio de previdência dos servidores. Isso significa que, em pouquíssimo tempo, o regime previdenciário dos servidores se torna negativo do ponto de vista da visão do governo, ou seja, deficitário. Consequentemente, mais aumento de contribuição previdenciária de servidores ativos, aposentados e pensionistas. Outra coisa, o governo já falou que, após a aprovação da PEC, tem a segunda e a terceira etapa da reforma administrativa. Entre outras coisas, uma modificação do atual regime jurídico dos servidores. Significa flexibilização da estabilidade, quando nós podemos ter avaliação de desempenho feito de forma subjetiva por pessoas estranhas ao quadro que ocuparão cargos de chefia, que poderão, inclusive, ocupar todos os cargos, que vão fazer essa avaliação que poderá significar demissão por baixo desempenho. E o que é pior nesse ponto do desempenho? O servidor hoje, para ser demitido por baixo desempenho, precisaria de uma lei complementar, que precisa ser aprovada com um quórum bem alto, e passaria a ser regido por uma lei ordinária que precisa de um número bem baixo de deputados para aprovar. Isso significa também que a União vai ter uma, os estados vão ter cada um a sua, os municípios também, porque não é mais uma lei complementar aprovada pelo Congresso. Ou seja, a flexibilização com facilidade de demissão de toda forma. Essas são algumas maneiras de atingir os atuais servidores que a gente vê na PEC 32.